Muitas vezes parece que o uso dos óleos essenciais é uma coisa recente, mas hoje eu vou voltar um pouco na história para contar para você o quanto que isso é antigo. Então nós vamos voltar para 4.500 anos antes de Cristo, onde há registros sobre os egípcios e os persas que utilizavam os óleos essenciais na medicina, nos embalsamentos, na perfumaria e na cosmética. Os egípcios eram experts na arte da destilação e utilizavam os óleos essenciais para tratar o espírito antes da morte, para preparar a alma para o renascimento após a morte, segundo a crença deles. Agora vamos para 2.800 anos antes de Cristo, lá na China. Um estudioso e pesquisador fez um livro aberto ao público, dedicado ao imperador da época, descrevendo mais de 100 espécies de plantas utilizadas na forma de óleos essenciais. Mais tarde, o filósofo e pensador chinês Confúcio, em aproximadamente 500 anos antes de Cristo, redigiu um tratado que falava sobre os cuidados e da harmonia sexual utilizando as plantas na forma de óleos essenciais. Agora, vindo para as Américas, em aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, os historiadores registraram mais de 100 espécies de plantas utilizadas na forma de óleos essenciais pelas civilizações incas, maias e astecas. Agora, voltando um pouquinho, em 300 anos antes de Cristo, na Grécia, eram muito conhecidos o uso dos óleos perfumados para curar. E nessa época, Hipócrates, o pai da medicina, ele prescreveu remédios para curar a peste em Atenas, à base de junípero, cedro, madeiras odoríferas e outras plantas aromáticas. Voltando um pouquinho mais nesse túnel do tempo, em 150 anos antes de Cristo, no Império Romano, graças à influência da Grécia, os romanos se interessavam muito pelos perfumes, especialmente para as mulheres. No ano 1º depois de Cristo, um médico grego redigiu 5 volumes tratando sobre plantas aromáticas, no qual existem muitas plantas aromáticas sob a utilização dos óleos essenciais. E essa obra, ela virou emblema das plantas medicinais e dos óleos essenciais até a Renascença. Não podemos deixar de falar nos tempos bíblicos. Para o menino Jesus foi entregue 3 presentes e 2 desses presentes eram plantas aromáticas, ou seja, a resina de olíbano, do incenso, frankincense, e a mirra. Então isso realmente era muito sagrado nessa época. Aliás, continua sendo, mas a gente acabou se perdendo um pouquinho nessa informação. Mas eu vou fazer um vídeo especial sobre os tempos bíblicos. Existem muitas histórias interessantes, então vou fazer um vídeo especial sobre isso. Agora, indo para a Idade Média, teve uma queda do uso dos óleos essenciais. Por quê? Porque quem usava essa medicina que estava na natureza era considerada bruxa. Então, ninguém acabou tendo uma repressão muito grande no uso dos óleos essenciais. Mas existiu também um outro movimento, as cruzadas, no qual foi utilizado muitos óleos essenciais. Existem muitas passagens muito importantes em que os óleos essenciais eram utilizados como símbolo da purificação e da concentração das forças divinas. França, no ano 1180, no reinado de Filipe Augusto, cresce muito interesse pela perfumaria. E lá essa técnica foi muito difundida. E ao mesmo tempo, na medicina, Paracelso estava fazendo grandes tratados, grandes obras, num outro olhar, num olhar mais voltado para a alquimia. Existe uma frase célebre que Paracelso falou, que fala: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E é isso que a gente tem que absorver e entender essa frase para a utilização dos óleos essenciais. Volta a falar que todo esse conhecimento que foi adquirido em tantos e tantos anos
Nós temos que aproveitar todo esse conhecimento para conseguir utilizar da maneira mais segura e mais poderosa dos óleos essenciais. Depois desse túnel do tempo dos óleos essenciais, nós vimos o quanto essa arte da utilização dos óleos essenciais é antiga. E estamos num momento muito propício para resgate dessas técnicas mais naturais, de trazer saúde, de trazer prazer, de trazer qualidade de vida. E a aromaterapia é uma técnica riquíssima e que tem um grande potencial de utilização para todo mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe, me inscreva. Vou ter o maior prazer em te responder e até semana que vem. Tchau!